Na avenida que não sei qual é, pirata e super-homem cantam o calor. Um peixe amarelo beija minha mão, as asas de um urso soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim, mulher desse mundo. Eu sou, eu vou até o fim cantar, mulher do fim do mundo. Eu sou, eu vou até o fim cantar, cantar. Eu quero cantar até o fim, me deixem cantar até o fim. Até o fim eu vou cantar até o fim. Eu sou mulher do fim do mundo. Eu vou cantar, me deixem cantar até o fim. Lá, 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 até o fim eu vou cantar. Eu quero cantar, eu quero é cantar. Eu vou cantar até o fim. Lá, 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 lá. Eu vou cantar, eu vou cantar. Me deixem cantar até o fim. Me deixem cantar até o fim. Me deixem cantar. Me deixem cantar até o fim. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu danço a dança das tuas marés. Eu danço a tua dança. Eu danço a tua dança, ai, ai, ai. Você maremoto, você maré mansa, você poça d'água, ai, ai, ai. Me acalmo, me espero, me afogo, você um tsunami quando não quer saber de onda. Me desespero, são tuas ondas que me levam. Me desespero, são tuas ondas que me levam. Ai, ai, me desespero, são tuas ondas que me levam. Me desespero, são tuas ondas que me levam. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Darê. Ai, 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 ai. Eu danço a dança das tuas marés. Eu danço a tua dança. Eu danço a tua dança, ai, ai, ai. Você maremoto, você maré mansa, você poça d'água, ai, ai, ai. Me acalmo, me espero, me afogo, você um tsunami quando não quer saber de onda. Me desespero, são tuas ondas que me levam. Me desespero, são
Vai comprar uma maquininha? Antes de escolher, fuja dessas 3 pegadinhas. Pegadinha número 1. Piriti, Rodrigo Leite, clareou. Agita, clareou. A vida é pra quem sabe viver. Procure aprender a arte. Pra quando apanhar, não se abater. Ganhar e perder faz parte. Levante a cabeça, amigo, a vida não é tão ruim. No mundo a gente perde, mas nem sempre o jogo é assim. Pra tudo tem um jeito, e se não teve jeito, ainda não chegou ao fim. Mantenha fé na crença se a ciência não curar. Pois se não tem remédio, então remedia de estar. Não é um perdedor quem sabe a dor de uma derrota enfrentar. E a quem Deus prometeu jamais faltou. Na hora certa, o bom Deus dará. Deus é maior, Deus é maior. Maior é Deus, quem tá com ele nunca está só. Que seria do mundo sem ele? Deus é maior. Maior é Deus, quem tá com ele nunca está só. Que seria do mundo sem ele? Chega de chorar. Você já sofreu demais, agora chega. Chega de achar que tudo se acabou. Pode a dor uma noite durar, mas um novo dia sempre vai ganhar. Quando menos espera, clareou. Clareou. A vida é pra quem sabe viver. Procure aprender a arte. Pra quando apanhar, não se abater. Ganhar e perder. Deus é maior. Deus é maior. Maior, maior, maior. Deus é maior. Que seria do mundo sem ele? Chega de chorar. A gente já sofreu demais, agora chega. Chega de achar que tudo acabou. Pode a dor uma noite durar, mas um novo dia sempre vai ganhar. E quando menos esperar, clareou. Palma da mão. Quero que Deus abençoe todos nós que estamos aqui. Muita energia boa para todos que estão aqui, para os seus familiares também. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Uou! Yeah, yeah, yeah. Clareou! Clareou! Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a tua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar Zezinha. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar pilares. Guerreiro não pode dar luta, nem pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar português. Na vida é preciso aprender, se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar.
cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a tua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar verão carnaval. Alô, bateria! Anderson Maia, ninguém vai poder atrasar. Quem nasceu pra vencer? É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva sabe quando tem que molhar. Na vida precisa aprender. Se colhe o bem que plantar. É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar. Manda essa tristeza embora. Nessa cabeça. Manda essa tristeza embora. A energia do lugar. Palma na mão, palma na mão. Canta você, vai. Pega essa cabeça. Manda essa tristeza embora. Marcelo. Fumado. Pega essa cabeça. Manda essa tristeza embora. Maria Alice. Vamos. Assis Vasconcelos. Alô, bateria. Pega essa cabeça, mete o pé e vai na frente. Manda essa tristeza embora. Que o novo dia. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindas. Noemi tá falando boa noite ali. Maria Alice, podem usar o chat também à vontade, tá? Pra gente poder ir se comunicando. Quem conseguir abrir a câmera, abra, pra gente poder ir se conectando também. Quero dizer do prazer, da honra, da alegria de poder Boa encontrar noite. vocês aqui. Boa noite, Elisângela. Do prazer, da honra, da alegria de encontrar vocês aqui. Agradecer pela presença. Olha que maravilhosa, Elisângela, com esse mega cabelo lindo. Quero dizer, da alegria de poder encontrar vocês aqui, ó, Ana Pauli. Oi, Ana Paula. É muito bom encontrar uma tela preta. Não é todos os dias, não são todos os dias que a gente encontra um ambiente completamente preto. Para mim é uma exceção na semana. Então é uma exceção muito gostosa. Eu quero fazer com que esse momento ele valha muito a pena, o tempo de vocês e o nosso encontro. E essa noite de hoje, boa noite, é Evelise. Evelise. Gente, vocês são muito lindas, olha para isso. Olha, Samila entrou ali também. Andréia, ai, adoro a nossa negritude. O tom da pele, o tom do cabelo, o jeito dos corpos, a variação das histórias, dos corpos, da tonalidade, tudo. Assim, é incrível poder encontrar essa tela toda recheada, toda pretinha, toda linda. A Joseane também, tem uma Joseane ali, olha, bem-vinda. Que delícia poder encontrar vocês. Deixa eu ver quem mais. E hoje
a gente vai conversar um pouquinho sobre os nossos bloqueios. Primeiro, eu quero poder me apresentar, né? Eu sei que vocês já leem muitos posts, eu recebo muitas mensagens de vocês cotidianamente, contando as histórias. Eu adoro ouvir as histórias, adoro trocar. Não consigo trocar com todo mundo, porque também a gente tem bastante gente, mas a gente faz um esforço enorme para responder para todas as pessoas. Então, eu sei que muitas de vocês maratonam, chegaram na minha conta no Instagram por algum post que chegou, que tocou, que alcançou de alguma forma, que tocou no coração, na realidade de vocês, que de alguma forma conseguiu dar voz às coisas que a gente sente cotidianamente todos os dias, que nos atravessam cotidianamente todos os dias. Então, eu sou Josi, podem me chamar de Josi. Eu já lidero desde os 25 anos, então eu tenho 37. Tenho um tempo aí de liderança já. Tenho um tempo também de mais de 10 anos de trabalho com mulheres. Eu sou formada em serviço social. Olha, tem alguém dizendo assim: estou terminando as minhas compras no mercado. Ah, ok. Seja bem-vinda. Eu sei como é a rotina da semana. Sou formada, sou graduada em serviço social, mestra e estou no processo de doutoramento também aqui em serviço social. Eu sou de Recife, Pernambuco, e estou atualmente na uma diretoria de uma secretaria do governo do estado aqui em Pernambuco. Esse trabalho com mulheres negras é um trabalho que é o motivo de um propósito que já vinha acontecendo no meu coração e que foi acontecendo também de maneira muito natural. Então, todas as mulheres que eu atendo hoje na mentoria, no programa Quilombo, ou na consultoria, ou mesmo quando vocês chegam e a gente conversa e a gente se encontra, é porque eu entendo que eu tenho esse compromisso, acho que nós todas temos esse compromisso de conseguir construir uma sociedade que seja boa para a gente agora, mas que seja muito melhor para as outras que vão vir. Porque somos a maioria da população, porque temos muita capacidade, temos muita inteligência, porque somos criativas, porque somos ancestrais, porque a nossa história precisa ser contada de um outro jeito e porque também a gente precisa acreditar na gente ao longo do processo. Então, o meu processo de construção com a liderança foi um processo que se iniciou quando eu me vi líder pela primeira vez e entendi que eu não conseguia me referendar em ninguém que eu encontrava na mesa. Então, eu precisei estudar muito sobre liderança, sobre esse lugar de ser destaque. Precisei desmistificar, por exemplo, o fato de eu gostar do microfone. O fato de gostar do público, da plateia, de naturalizar isso, de naturalizar o meu corpo ocupando esse espaço e falar, nossa, é bom, eu gosto disso. E tá tudo certo, tá tudo certo. Tá tudo certo querer crescer, tá tudo certo ter uma ambição, tá tudo certo gostar da plateia, gostar do público. E aí eu precisei ir destravando esses processos ao longo do caminho. Então, tudo que eu aplico hoje, tudo que vocês leem também, todos os encontros que a gente tem, vem muito dessas vivências. Oi, Mônica. Olha, tem uma sancofa aqui. Bem-vinda. Hoje, boa noite a todos Boa vocês. noite. Então, sejam muito bem-vindas. No final, eu vou abrir um pouquinho para a gente conversar, tá bom? Mas também quero selecionar duas de vocês que tiverem, assim, com um problema bem agudo, para a gente poder ter uma conversa e eu fazer uma orientação ali mesmo, mais direcionada, com um passo a passo aqui de um diagnóstico. Combinado assim? Então, vamos começar. Vamos para o que interessa e o que trouxe vocês aqui, que eu sei que são os bloqueios que todas nós enfrentamos ao longo do processo em algum momento. Se eu fosse falar sobre os bloqueios que as mulheres negras enfrentam, cotidianamente, esses bloqueios eles são inúmeros. Eu conseguiria falar de pelo menos uns 20 aqui. Mas hoje eu vou eleger dois ou três para que a gente consiga conversar e a gente consiga dialogar sobre as expressões desse bloqueio que acaba interferindo no cotidiano e na rotina de todas nós de alguma forma. Então, primeiro que quando a gente pensa em bloqueio, quando a gente olha para a psicologia vai trazer o bloqueio como uma barreira, mas também traz o bloqueio como se fosse uma forma do nosso corpo ele se proteger, ou do nosso emocional se proteger de alguma situação ali no cotidiano. De uma situação de sofrimento, de uma situação que aparece ameaçadora. Então, esse bloqueio ele vai aparecer ali em um determinado momento. Quando a gente olha para a estrutura das mulheres negras, e aí, esses bloqueios funcionando ali como um mecanismo de defesa, enfim, com as suas manifestações. Quando a gente olha para as mulheres negras, para todas nós, quando a gente olha, os nossos bloqueios, eles são barreiras emocionais, são barreiras psicológicas, são barreiras estruturais que nos impedem ao longo do processo. E aí eu estou falando de barreiras que têm como atravessamento, como pano de fundo e como estrutura o racismo, toda a estrutura racial. Então, esses bloqueios, o que que acontece?
Eles impedem, por exemplo, que a gente consiga se expressar plenamente, que a gente consiga, por exemplo, mostrar o nosso potencial de uma maneira esplêndida, que a gente consiga, mostrar o nosso potencial também de liderança. E esses bloqueios, eles se manifestam aí das diferentes formas. Então, dependendo, por exemplo, da família onde você nasceu, do estado onde você mora, da escola que você estudou, das pessoas com as quais você se relacionou, como foi a sua infância, os acessos que você teve ao longo do processo, os bloqueios que a gente enfrenta hoje, que se manifestam hoje na nossa vida adulta, quando a gente precisa decidir, quando a gente precisa delegar, quando a gente precisa enfrentar um palco, pegar um microfone, quando a gente precisa entrar numa reunião, essas travas que a gente sente, dependendo de toda a situação que a gente vivenciou, elas podem ser mais fortes ou elas podem ser um pouco mais fracas. Então, por exemplo, eu tenho mulheres que, no acompanhamento, que em uma reunião com pessoas, às vezes com seus superiores, a pessoa trava. E aí a pessoa trava a ponto de que a garganta ela vai embargando, a voz ela vai sumindo e a pessoa vai também desaparecendo ali ao longo da reunião. E tudo que a pessoa tinha para dizer, tudo que tinha para contar, tudo que tinha para verbalizar, muitas vezes, nem sua maioria, a pessoa sendo às vezes a mais competente ali da mesa, que domina aquele assunto, não consegue verbalizar. E aí sai da reunião com aquela sensação de que eu deveria ter dado mais. Por que que eu não falei? E aí eu chamo isso de ressaca. Vai para casa com aquela ressaca e você dorme e acorda e fala assim, não, mas amanhã eu vou fazer diferente. E aí na próxima reunião acontece mais uma vez. E isso vai fazendo com que a gente vá se sentindo ao longo do processo insuficiente. Isso vai também começar a afetar a nossa saúde mental. É uma coisa angustiante. Em alguns momentos, eu tenho, por exemplo, mulheres que chegam para mim e falam assim, Josi, eu tenho uma voz tão suave, tão suave, tão suave, que eu não consigo me posicionar. Ao mesmo tempo, eu tenho uma outra que, antes de receber um ataque ali, de um atravessamento racial, ela já vai para o ataque, porque ela já foi tão atravessada ao longo da história, que ela já está pronta, preparada e armada para se defender. Então, de toda forma, a gente cresce com todos esses bloqueios e muitas vezes sem nominar, porque o afeto e o sentimento para mulheres negras é um lugar não validado. O nosso corpo, ele foi pensado, ele foi construído, né? A narrativa sobre o nosso corpo, né? Foi construído a partir de um corpo que nem sente, né? Um corpo que suporta todas as coisas. É um corpo que aguenta tudo. E por ser um corpo que aguenta tudo, é um corpo que, inclusive, nem tem sentimentos. Então, os nossos sentimentos, por isso que para a gente é tão desconfortável o lugar da fragilidade, né? Os nossos sentimentos, os nossos afetos, em sua grande maioria ao longo da vida, eles não foram validados. Então, quando a gente chega na vida adulta, que a gente se pega num lugar para a gente conseguir liderar, que esses bloqueios começam a aparecer, a gente fica com uma dificuldade enorme de entender, inclusive de saber como lidar com cada situação cotidiana que nos aparece. E aí a gente precisa entender isso. Ok, se eu tenho uma menina na consultoria que passou por mim que ela falava assim, Josi, eu sou a única mulher negra, por exemplo, do prédio. É um banco que ela trabalha em Florianópolis. Ela falou, Josi, eu sou a única mulher negra do prédio. Isso é uma coisa muito forte. Se você ser... E aí tem também o fato de que nós somos sempre as únicas quando se trata de espaços de poder, de espaço de decisão, de espaço de crescimento. Quando se trata da academia, quando se trata de decidir, quando se trata de delegar, quando se trata de falar em público, quando se trata de segurar um microfone, em sua maioria nós somos as únicas. Somos poucas, embora sejamos muitas. Porque o nosso corpo também ainda não foi normalizado nesse lugar. Então, pra gente. Então, aquele desconforto que você sente no ambiente, aquele desconforto que você fala assim, nossa, parece que esse ambiente não me pertence. Não tem uma referência. O seu imaginário não foi construído com uma referência. No seu imaginário não tem uma referência de um corpo como o seu ocupando esse lugar. Por isso a importância da gente naturalizar. E aí na mentoria eu falo muito para as meninas, a gente precisa validar, precisa celebrar e precisa naturalizar. O seu corpo segurando uma cadeira, o seu corpo dando certo, o seu corpo decidindo, o seu corpo dizendo não. O seu corpo estabelecendo limites. O seu corpo falando agora, eu vou pensar em mim. Ou o seu corpo dizendo, sim, eu sei que isso aqui tá muito bom porque eu sou inteligente. O seu corpo se autoelogiando. Então, a gente precisa ir normalizando os nossos corpos nesses lugares.
de decisão, de destaque. Os nossos corpos crescendo, evoluindo, progredindo. O nosso corpo acessando bons lugares também. O nosso corpo tendo sucesso. O nosso corpo sendo feliz. Sendo feliz. Por isso que ser feliz pra gente é tão revolucionário. E aí, quando a Bell Hooks fala, olha, é preciso, não sei se vocês leem Bell Hooks, mas eu amo muito. Então, a Bell Hooks fala, olha, é importante que exista amor na casa e na vida de todas as mulheres negras. Então, é importante que exista amor. Então, quando ela fala isso, ela está falando do amor em todas as suas formas, em todos os seus sentidos. Do amor da gente pela gente mesma, e ela vai trazer esse viés da autocompaixão, que é uma coisa que a gente precisa desenvolver pela gente mesma, porque às vezes a gente extrapola os nossos limites de tanto que a gente aguenta as situações. A gente vai aguentando, vai aguentando, vai aguentando, e a gente vai ter uma dificuldade enorme de estabelecer esses limites. Então, os bloqueios que a gente enfrenta, né, hoje, que a gente vai nominar daqui a pouco, eles podem ser intensos, eles podem ser menos intensos, eles podem se repetir muitas vezes, ou às vezes também eles foram causados, além do atravessamento racial, a gente vai ter o agravamento da família, do afeto de que educou você, dos traumas, das ausências, e a gente sabe que as nossas ausências também, quando a gente olha para as estatísticas, as nossas ausências, ela tem a ver com a nossa cor da pele. Esses acessos têm a ver com a nossa cor da pele. E eu nem tô falando isso aqui pra gente chorar juntas, né? A gente até pode chorar juntas, mas eu quero que a gente celebre juntas, que a gente saia daqui com muito mais força, com potência, com o nosso pote cheio de esperança, com direcionamento para aplicar amanhã, ou hoje mesmo, tá? Para aplicar. Por quê? Porque nós temos uma coisa também. Nós somos mulheres que adoramos resultados. Seja porque nos ensinaram que a gente deveria ser 3 vezes melhor, porque é uma forma da gente conseguir acessar coisas e ser reconhecida e ser validada. Mas acontece que o resultado é uma coisa que é um dos valores que nos acompanham. Seja porque foi um valor forçado, seja porque foi um valor escolhido, mas a excelência é uma coisa que nos acompanha. Porque eu sei que se eu der, eu falo muito isso na mentoria também, eu sei que se eu der, por exemplo, pau e pedra, para muitos de vocês, vocês vão arranjar o que fazer com o pau e a pedra. Porque aprendeu a transformar, né? Aprendeu a construir, aprendeu a criar. Tem inteligência, competência, história, trajetória. E aí a gente fala assim, eu tenho história, trajetória, currículo, e mesmo assim, Josi, parece que isso ainda não basta. Não sinto que é o suficiente, porque não sou validada e reconhecida ainda como o suficiente. E aí o processo da gente entender que a gente precisa validar quem a gente é também é o nosso primeiro passo. Validar uma identidade que foi negada. Validar uma identidade que precisou ser escondida, que foi tida como feia, como ruim, como sinônimo de tudo que não é bom. Por isso que às vezes a gente tem uma dificuldade de receber um elogio, né? Você fala, nossa, seu cabelo tá lindo. Você fala, ai, faz 2 dias que eu não lavo. Você fala, nossa, essa blusa tá incrível. Você fala, nossa, eu comprei na promoção. É só dizer obrigado, gente. Ai, obrigado. Seu cabelo tá lindo. Ah, não é incrível meu cabelo? Você fala assim. Nossa, como você tá elegante. Ai, obrigada. Eu sei. E aí, a nossa autoestima precisa ser construída nesse lugar, porque a autoestima para mulheres negras é um processo em construção, que nunca está dado, mas que a gente precisa sempre continuar com esse processo de construção dessa autoestima que é atravessada pela nossa trajetória. Então, quando esses bloqueios que nos atravessam, né, durante toda a nossa vida, a partir das experiências raciais, das experiências que a gente tem ao longo do caminho, eles vão se manifestando quando a gente chega na vida adulta. Josi, como é que eles se manifestam? Por exemplo, ele vai se manifestar de maneira interna, que tem a ver com o nosso sentir. Eu vou ter barreiras externas também, bloqueios externos também, a partir dos ambientes que eu vou permear, ou porque a sociedade já me colocou essas barreiras, mas eu quero que a gente olhe para esses bloqueios internos que aparecem e que nos atravessam e que nos impedem, por exemplo, de evoluir, e que nos impedem, por exemplo, de nos sentir confortáveis com a nossa própria presença em ambientes que já são nossos por direito, porque já estamos nele. Mesmo quando a gente tem dificuldade de reconhecer que esses ambientes são nossos. E aí, como é que eles se manifestam? Pensamentos, autossabotagem. Quer ver um bloqueio muito simples? Tem uma reunião. E essa reunião, vou dar 2 exemplos
Vamos imaginar que você tem uma reunião com uma equipe que é muito parecida com você. E você vai falar sobre um assunto que você conhece muito. Você está num ambiente confortável. O que que vai acontecer? Você vai falar com muita naturalidade. Você vai brilhar, porque é um ambiente confortável. Agora, você vai falar sobre esse mesmo assunto em uma reunião, por exemplo, com os seus superiores. Vamos pensar assim, com, sei lá, os seus chefes, as pessoas que estão acima de você hierarquicamente, tá? Hierarquicamente, não em noção de valor nem de merecimento. Hierarquicamente. O que que acontece muitas vezes? Suor nas costas, tremedeira, estou em pânico, não sei se eu vou conseguir acontecer essa reunião. Só que você é a pessoa que sabe do assunto. Só que antes de entrar na sala vem o tremor, a preocupação. Quando entra na sala, os pensamentos. Ele já. Ana Paula falou aqui, a tal chefe-fobia. Eu nem conhecia esse nome, eu conhecia como um bloqueio, mas pode ser e aí a gente, e aqui eu faço uma reflexão com as meninas da mentoria, que é, por que que a gente sente esse medo? De onde ele vem? Por que que eu sinto esse desespero quando eu tenho formação, quando eu tenho trajetória, quando eu tenho experiência, quando eu entrego resultados? Por que que eu tenho essa trava e esse medo? Porque esse medo, na verdade, ele não nasceu com você. E aí, quando a gente olha para a estrutura onde você está inserida, a gente vai ver que você não tem outros pares como você, e se tem, talvez não esteja nas mesmas posições que você. E aí, quando a gente vai olhar para a história de vida, o que que a gente vai ver? Que muitas de nós fomos ensinadas a ser muito boazinha, a silenciar, a não falar, a calar. E a gente passou por um processo de atravessamento, a síndrome da impostura. Eu já vou falar dela, porque para mim a síndrome da impostura, a nossa síndrome da impostura, ela é racializada. Ela não é uma síndrome da impostura qualquer. Ela vem com agravante, né? Com agravante aí, com quadrante a mais. Ela não vem tão simples. E aí, eu tô vendo a Samila com a mão assim na cabeça. Às vezes você bota a mão e você pensa assim, meu Deus, isso nunca passa. Então, hoje é o dia pra gente se aquilombar, pra gente sair daqui, sabe, com o coração um pouco mais quentinho, entendendo que existem estratégias e que existem também caminhos. Que nós somos também um pouco dos bloqueios que nos atravessam, mas que nós não nos resumimos a eles. Que a nossa potência é muito maior, porque apesar de tudo isso, apesar da estatística, apesar de todas as barreiras, olha onde vocês estão. Apesar de toda uma construção, imagina se nós tivéssemos todas as facilidades, todos os caminhos abertos para a gente construir todos os nossos sonhos. Você imagina, o céu é o limite, seria o limite. Então, quando eu vou pensar nesses bloqueios, eles se manifestam numa variação. E aí, eu quero falar de três especificamente. Vamos começar pela síndrome da impostura. O que que é a síndrome da impostura, né? Quando a gente vai falar de maneira geral para as mulheres, né? Porque esses bloqueios, eles não nascem com a gente. Se a gente nasce em um lugar em que a gente tem todos os afetos construídos, que a gente se a gente não tivesse, por exemplo, uma barreira social, racial, estrutural, a gente não teria os bloqueios que a gente tem. Mas eles são frutos também de uma sociedade marcada por esse racismo que atravessa a gente de forma coletiva, mas que atravessa a gente de forma individual. E aí, apesar das por conta das nossas trajetórias, uma vai ter um agravamento em um determinado bloqueio e outras vão ter em outro. Tem algumas que vão se desconectar ao longo da vida, tem outras que vai ter síndrome da impostora, algumas vão ter muita facilidade no posicionamento, outras nem tanto. Algumas vão ter muito desconforto e essa sensação de que não pertence, de que não merece, mesmo já estando e já tendo conquistado. Então, quando eu olho para a síndrome da impostora, o que que é a síndrome da impostora? É aquela sensação constante de não ser o suficiente, de não ser boa, de não ser o suficiente para aquele lugar. De por mais que você faça, de por mais que você entregue resultado, você ainda não se sente boa. E aí, as vozes da sua cabeça, elas começam a te questionar: "Mas você está mesmo nesse lugar? Será que é isso mesmo? Será que você é tão boa assim?" Esse diálogo interno, ele começa a acontecer. É um diálogo interno que a gente vive cotidianamente. Mesmo quando você olha para trás e você vê que você tem uma trajetória incrível, que você tem uma trajetória de conquista. Porque se eu pedisse hoje aqui, por exemplo, fazer um exercício básico, se eu pedisse vocês escreverem agora todos os resultados que vocês já entregaram nessa vida, das coisas que vocês já construíram nos trabalhos na vida de vocês, a gente teria uma lista.
que seria uma lista que passaria de 10 itens. Então, eu tenho uma trajetória que é incrível, eu tenho uma história que é incrível, eu entrego o resultado, eu sou muito boa no que eu faço, mas mesmo assim eu continuo sentindo que eu não sou suficiente. E aí, o que que a síndrome da impostora faz? Faz com que a gente não consiga celebrar as conquistas que a gente tem ao longo da nossa trajetória. Se você não celebra as suas conquistas, você não constrói autoconfiança. Se você não celebra, não valida as suas conquistas, você fragiliza a sua autoestima. Porque se a gente vive numa sociedade racializada, essa sociedade racializada que negou a nossa identidade é a mesma sociedade que não vai validar de cara os teus resultados. Então você precisa trazer a validação para o seu cotidiano. E trazer a validação para o seu cotidiano significa trazer auto-amor para a sua construção de individualidade, de integralidade, de quem você é, de identidade, da sua trajetória. É você começar a se olhar de um outro lugar, de um lugar mais gentil, de um lugar mais generoso, de um lugar em que você sente que você mesma pode contar com você. Mas não é esse negócio de contar solitário, não, sabe? É esse lugar de que dessa noção de valor e merecimento que você passar a construir em você. Porque a síndrome da impostora, ela vai começar a te trazer dúvidas da própria competência. Às vezes a mulher recebeu um prêmio. Eu tenho uma aluna na mentoria, que ela falava assim pra mim. Ela falou, "Ju, você acredita que uma pessoa ganhou um prêmio lá na empresa, um prêmio de líder do ano? Ah, eu já ganhei aquele prêmio também. E aí a pessoa pegou o prêmio e ela postou em todas as redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, e ela falou para a empresa toda, e ela recebeu muitos parabéns. E eu falei, ah, e cadê a sua premiação, né? O seu quadro que você ganhou? Ela falou, ah, joguei lá na estante. Ah, você celebrou? Não, era só um prêmio. Eu falei, como assim era só um prêmio? Como assim era só um prêmio? Depois você fica insegura na reunião, você não pegou aquele prêmio na mão e falou assim, ah, olha. Resultado. Isso que tá dizendo que eu sou muito boa no que eu faço. É resultado. Outro dia eu tava fazendo um acompanhamento individual da mentoria eu contei essa história uma vez e a aluna, alguém falou que te assistindo, eu melhorei, mas ainda sinto assim da impostura presente. Isso é Kelly, né? Oi, Kelly. Quanto tempo, meu amor? Eu gosto de lembrar dos nomes, viu? Eu olho assim e lembro os nomes. E aí eu tenho uma aluna na mentoria que ela falou assim, eu era um acompanhamento individual, e aí ela falou, Josi, eu tô até com meu cabelo solto hoje. E o black dela, assim, tipo um 4C, incrível, assim. Josi, eu tô até com meu cabelo solto hoje pra enfrentar o dia. Eu falei, nossa, eu vou até tomar uma água, porque eu tô vendo que esse acompanhamento aqui vai ser, né? Eu falei, o que que aconteceu, Tati? Ela falou, ah, Josi, eu acabei de ter um feedback aqui com a minha chefe. Eu falei, ai, que bacana. Não, Josi, não foi muito bom. E ela foi me trazendo os pontos, assim, ela falou, ah, a pessoa trouxe dois pontos que eram pontos de melhorias, assim, que ela podia, coisa básica, assim, rotina mesmo, né? Eu falei, ah, e ela tava muito chateada com aquilo. Muito, que ela só falou nisso, assim, por uns 20 minutos. Eu falei, tá, mas teve o que mais? No feedback para poder entender, pra gente entender se é um feedback mesmo, de onde vem. E aí ela falou: ah, então, ganhei nota máxima em todas as coisas e ela me falou que eu vou ser promovido. Ah, eu falei. E a gente tá há 20 minutos falando de dois pontos. Dois pontos. Pequenos. Quando você recebeu nota máxima em todas as outras coisas e você tá me dizendo que você vai ser promovida. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade gigantesca, que isso aí é uma das expressões da síndrome da impostura, veja. A gente tem uma dificuldade gigantesca de validar e de reconhecer uma evolução. Josi, mas a minha evolução ela é muito pequena ainda. Mas é a sua evolução. Mas por que isso tudo? Porque também a gente não foi ensinado a olhar pra gente mesma, a apreciar quem a gente é. Eu falo muito isso na mentoria, eu falo, como é que a gente aprecia um cometa, minha gente? Como é que a gente aprecia um cometa? A gente para olhar o céu. A gente fala assim, nossa, que passagem incrível, que coisa marcante. Olha que lindo. A gente precisa aprender a parar para nos apreciar também. A parar para nos celebrar também, como a passagem de um cometa. Rara, incrível. Você para o dia, você fala assim, nossa, olha o tanto de coisa que eu entreguei. Isso não tem a ver com soberba. Isso tem a ver com reconstituição de um lugar que nos colocaram.
Isso tem a ver com a alimentação da autoestima. Isso tem a ver com mostrar para a síndrome da impostora que você está num processo de construção e que você não é a voz da sua cabeça. Porque a voz da sua cabeça, aquela que te atrapalha cotidianamente, aquela voz, ela vem atravessada e ela recebeu todas as induções de uma sociedade que tem uma estrutura racial muito perversa que acabou com a nossa humanidade, com a nossa inteligência, com o nosso saber, com o nosso intelecto, com a nossa beleza, com a nossa potência, com a nossa força, com a nossa história, a verdadeira história. Aquela que educa, que levanta, que potencializa a gente, não é aquela que nos diminui. É a voz da sua cabeça, essa voz aí que incomoda, que vem, que, sabe, que é uma luta com ela cotidianamente, ela é uma voz minada pelo racismo, por todas as expressões. Então, é o processo de falar assim, quando a voz da sua cabeça ela começar a falar com você, se fala a voz, querida, eu tenho uma outra coisa para contar para você. Por isso que você precisa ir trazendo para o seu imaginário elementos dos resultados e de quem você é e da forma como você vem se construindo ao longo da vida. Porque você também é beleza, você também é inteligência, você também é estrutura, você também é realiza. E aí eu não tô falando isso de um discurso vazio, não, tá? É de uma coisa real. E aí é difícil a gente falar, muitas vezes, falar sobre isso, validar isso. Claro que vai ser, porque o que que a gente ouviu historicamente? Quais foram as mensagens que a gente recebeu, consciente e inconscientemente, de todas as instituições e de todos os locais que a gente vivenciou? E aí, da mídia, da escola, dos livros, da universidade, que incrível, é bem branca, assim, e europeia, e coloniza a gente. Então, essa voz da nossa cabeça, ela é uma voz colonizada. Então a gente precisa olhar para essa voz e responder para ela, que a gente tem coisa na liderança, né, feminina que a gente fala que é esse diálogo interno que a gente precisa construir com a gente mesma para a gente conseguir ocupar esses espaços. Então, quando a gente pensa a síndrome da impostura, essa também tem essa dificuldade de reconhecer as conquistas que a gente tem. Eu sou muito boa. E às vezes é uma coisa assim, eu lembro de uma mentoranda que eu estava acompanhando, ela foi fazer uma fala em público, e a gente fez toda a preparação que ela chegou na mentoria com a dificuldade mesmo de comunicação. Ela ia falar para 50 pessoas e tudo, e estava bem animada. E aí, quando terminou, eu falei, vamos falar dos sentimentos, porque os sentimentos também para as mulheres negras, os nossos sentimentos não são validados, então a gente não foi educada a sentir a nominal que a gente sente. A gente sente os incômodos, mas a gente não dá muita atenção porque a gente precisa sobreviver, crescer, fazer, evoluir. Então, os sentimentos, às vezes, eles vão ficando. E aí tem um adoecimento mental da nossa população muito grande. E aí eu falei assim, tá, então me conta como foi, como que foi, o que você sentiu durante, depois e antes. E aí antes a gente fez uma preparação também dela se olhar no espelho, fazer todo um resgate histórico de quem ela era e desse processo para ela entrar no palco com presença, né? Com essa presença ancestral, com essa presença. E aí ela falou assim, no final, ela falou, "Josi, as pessoas vieram me elogiar, mas assim, eu não sentia que era real. Eu não sentia que era. Eu fiquei na minha cabeça procurando onde mais eu podia ser melhor. Veja como é cruel. A gente não consegue celebrar um momento de sucesso. Você olha para uma pessoa branca, a pessoa não tem nem essa questão. A pessoa só fala lá, e às vezes a pessoa falou, não foi nem tão bom, e a pessoa sai de lá dizendo que foi maravilhoso, que foi incrível, que foi. E você fazendo coisas incríveis todo dia, mas não consegue validar. Então, às vezes, a síndrome da impostora, ela vem, e é uma síndrome muito racializada, porque se a gente olha para a pirâmide, eu falo quando a gente olha para a pirâmide, não existe negócio da pirâmide da liderança, mas eu falo isso só para a gente dar um exemplo, que é isso, né? Liderar, estar em destaque, estar em posição de poder, estar nesses espaços, o que que vai acontecer? A Deus está falando, euzinho o tempo todo. Pois é, Deus, você vai precisar responder para você mesmo. Para essa voz da sua cabeça. Se você olha para cá, você vai ver que a liderança, esses espaços foram criados para as pessoas brancas. Primeiro os homens brancos, e aí depois a gente tem as mulheres brancas, e aí depois a gente tem os homens negros, e aí no final, na base da pirâmide, nós temos as mulheres negras. Não foram espaços criados para gente. Embora
Na nossa ancestralidade, a Maria Alice fala uma grande verdade, se agrava quando os chefes cobram mais de você. A gente pode, inclusive, fazer uma aula só sobre chefes, porque eu tenho algumas metodologias, quando se tratam de chefes, que eu falo na mentoria, tem umas metodologias para a gente lidar com os chefes. Deixa eu ler aqui o chat. Deixa eu ver aqui. Quando as chefias cobram mais de você do que dos outros. Sim, também tem isso. E tem também o fato da gente, às vezes, se. A gente se cobra muito também já, o tempo inteiro. Então, quando a gente. é, a síndrome da impostura pra gente, ela é uma síndrome da impostura racializada. Então, na base da pirâmide estamos nós, em espaços que não foram feitos para nos acolher. Em espaços que nós não vemos referências e representatividade. Então, a gente fala assim, eu estudei, tem meninas mulheres que chegam aqui pra mim e dizem, "Josi, eu estudei, eu lutei pra chegar nesse lugar. E aí, quando eu cheguei, eu falo, eu sei. Você não consegue celebrar e viver o lugar porque você tá numa guerra emocional terrível. Não sei como me comportar aqui. Não sei se falo. Às vezes eu acho que não consigo. Eu já travei aqui. Eu me calo aqui, mas eu falo lá. Eu não sei se o que eu tô falando tá correto ou não. E aí as dúvidas constantes sobre você, sobre uma trajetória que você já tem, que já é incrível. Então você começa num guerreamento emocional muito grande. E é o espaço que você lutou para conquistar. Que você conquistou. Que você chegou. Que é a hora de você brilhar. De hora de você aproveitar. E aí, ao contrário disso, às vezes o que que acontece é um adoecimento. Né? Um adoecimento, uma insônia, uma sensação de insuficiência constante, 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 que nunca tá bom, mas vamos fazer o exercício de olhar para você e para sua trajetória? Vamos fazer o exercício de olhar para a sua integralidade. E aí, quando eu tô falando de integralidade, eu tô falando daquilo que nos compõe da maneira mais completa possível, porque isso também foi uma coisa que foi negada pra gente. A composição de quem nós somos. Eu falo muito para os meninos que a nossa liderança ela é ancestral. Porque embora é, pensamos às vezes que estamos sozinhas, mas nós carregamos muitas em nós. Quando a gente vai olhar para as mulheres negras que chegaram aqui no Brasil nesse processo de escravização, que a gente vê rainhas e princesas e mulheres que fundaram seus próprios quilombos e que foram coroadas rainhas aqui mesmo no quilombo, que bolaram estratégias, por exemplo, para interceptar navios negreiros que vinham para cá. Quando a gente vai olhar para essas lideranças dessas mulheres, a gente entende também que dentro da gente também existem essas estratégias. Que dentro da gente também existe essa inteligência, essa beleza, essa sagacidade. E aí eu quero, eu falo isso para as meninas também, eu falo, gente, você. E o que que eu vejo quando eu encontro vocês, assim, no Instagram, quando eu encontro na aula, na mentoria, nos eventos que a gente tem? Eu vejo mulheres incríveis, potentes naquilo que é de mais integral. E aí eu vejo mulheres incríveis que estão duvidando das suas próprias competências e capacidades. Mulheres incríveis que às vezes têm uma dificuldade enorme de defender a si mesmas em reuniões. Mulheres incríveis, com uma história incrível, com uma trajetória incrível, que desconfia de si mesma o tempo todo. E acaba por não acreditar em si mesmo, que não sente, em sua maioria. E aí, às vezes, o processo aqui é: eu quero que você entenda que você também é a última Coca-Cola do deserto. Eu quero que você se veja como a última Coca-Cola do deserto. Como uma mulher potente, boa e inteligente que você é. E competente. E aí, com uma coisa maravilhosa, que você nasceu com essa cor de pele, e com esse cabelo, e com esse nariz, e com esse riso solto. Porque não dá para liderar com um riso preso, porque você não é uma mulher branca liderando, você é uma mulher negra. Que precisa, às vezes, resgatar a cor para sua liderança, resgatar a sua autenticidade. E aí fica numa caixa comprimida, porque a autenticidade não dá para tirar ali. Então, a gente faz esse processo de, eu preciso fazer o processo de volta para mim, dentro de uma sociedade que me desconecta de mim o tempo inteiro. Então, é olhar para você e falar, olha, eu sou essa última Coca-Cola do deserto. Eu sou incrível fazendo o que eu faço.
E fazer isso com a gente mesma é um processo que é revolucionário. Então, eu quero propor, assim, que você, se você tiver com uma caneta aí, para você fazer isso essa semana, sabe? Se você tem a síndrome da impostura, se você tem aquela dúvida constante de você, se você se compara com as outras pessoas, se numa mesa de uma reunião ou numa apresentação pessoal, antes de você se apresentar, você compara a sua trajetória com todo mundo. Se na hora que você vai falar sobre você mesma, você não consegue. Seja porque você não sente que você deveria falar sobre você, porque você acha que vai parecer demais ou vai parecer besta ou vai parecer que nunca é o suficiente, seja porque numa mesa você se sente silenciada, seja porque numa mesa você acaba se comparando e você vai murchando, que acontece muito com as mulheres, assim, tá numa mesa ali, a mulher chegou brilhando, feliz, e aí daqui a pouco a própria voz da cabeça dela vai diminuindo ela enquanto ela vai ouvindo os outros falar. E a sua voz, murcha. E aí na hora de falar, isso é ruim por quê? Porque a gente não consegue visibilizar o nosso trabalho. E a gente não consegue demonstrar quem a gente é. E aí tem uma outra coisa que é você não se sente bem com você mesma, suficiente com você mesma, feliz com você mesma. Olha, o outro pode não me validar, mas eu preciso me validar. Eu não posso entregar a minha validação nas mãos de outra pessoa, ainda mais se é uma pessoa branca. Como que você vai entregar? Você vai entregar uma coisa que é preciosa para você, que é a sua validação, é quem você é, na mão de uma outra pessoa. Isso é precioso demais para você entregar. Eu não entrego. Nem pensar. Eu não entrego, porque, agora eu vou brincar, porque eu tenho espelho em casa. Porque eu tenho espelho em casa pra falar, não, não vou. Não posso. Por quê? Porque é precioso pra mim. É importante pra mim. Eu entendo a noção de merecimento e valor que eu tenho. Nossa, às vezes minha sociedade não me dá. E eu sei que ela não me dá. Mas eu preciso me dar. Dar pra mim e pros meus e pras minhas. Então eu preciso olhar pra mim desse lugar de merecimento e de valor, assim, de um lugar potente, de um lugar de força. Não dessa força de que eu vou nadar sozinha o mar e vencer tudo sozinha. Hum. É dessa força de saber-se ancestral. É dessa força de saber-se que eu sou parte de um povo rico em história, de um povo que fez a ciência, de um povo que liderou, de um povo que é próspero, de um povo, sabe? Eu sou parte desse povo. Eu sou continuação. Então eu estou num ambiente completamente branco. Ok, eu posso não. Ok, meus ancestrais, eles não estão aqui. Mas e o povo de onde eu venho? Então, quando eu adentro esse ambiente, eu adentro com essa consciência desse ser ancestral que eu sou. E aí eu sento na mesa com tudo isso aqui em mim construída, organizada. Que eu falo muito desse processo na mentoria. Ai, deixa eu só ajeitar aqui meu mouse. Organizada. Deixa eu ver aqui o chat só para eu responder. Eu gosto de responder. Meu mouse quebrou. Ah, infelizmente, é uma grande verdade. As chefias, né? Alguém dizendo que se cobra aqui, que foi Kelly. Eu me cobro muito, acho que sempre tenho que estar estudando para melhorar na minha atuação. Eu também nunca, a Mônica está falando que não acho que o conhecimento é suficiente. Vamos naturalizar que o que você já sabe já é o suficiente para você ser quem você é hoje. O que que acontece aqui também, que acontece muito para mim? Chegam mulheres que falam assim, Josi, eu quero me tornar. Gente, só me diga, dá uma folha aí. Josi, eu quero me tornar uma líder incrível. Uma líder incrível. Eu falo, vamos diminuir esse distanciamento de quem você quer ser e de quem você já é. Porque se você só olha para quem você quer ser, quem você quer se tornar, quem é que vai validar o que você já é? Quando é que você vai validar a construção que você está fazendo agora, no presente? E eu não estou falando que a gente não vai precisar se construir, mas isso não pode ser uma opressão. É uma culpa sua? Não, a sociedade te forçou o tempo inteiro e te disse que você precisava ser 3 vezes melhor, porque senão você não ia ser aceita, você não ia receber amor, você não ia receber validação, você não ia ter acesso, você não ia crescer. E aí você cresce com essa barreira, com esse bloqueio emocional que vai se manifestar aí na sua vida enquanto você está tentando brilhar, sobreviver, trabalhar, ser feliz, construir.
Ela tá botando, "Ah, não é, a gente nunca acha que sabe o suficiente." Pois é, mas tem que normalizar o tanto de conhecimento que você já tem. Por isso que um dos exercícios é, faça uma lista de tudo que você já leu, de tudo que você já estudou, de todos os resultados que você já entregou. Leia para você em voz alta e veja se não é o suficiente para você se validar. Já é o suficiente. Já é o suficiente. Josi, mas eu quero chegar lá. Queira. Não deixe de querer, não. Queira. Mas vá se apreciando no caminho, lembra? Lembra do. Vá se apreciando no caminho, vá se observando no caminho, vá se olhando no caminho. Não se perca de vista no caminho. Não se perca no tanto de coisas que você precisa olhar para você. Você precisa validar você ao longo do caminho. Olhar para quem você é. Eu quero chegar lá, ok. Mas vá caminhando, celebrando. Vocês conhecem um livro chamado A Parte que Falta? Vocês já leram? A Parte que Falta. É É um um livro que que eu uso tem muito para. um, é um que tem uma bolinha, né? E ele vai É, rolando. isso, eu tava procurando ele aqui, mas eu acho que meu filho pegou. Meu filho tem 2 anos, mas ele adora os meus livros, não os dele. Então ele pegou esse livro da bolinha. Tem uma bolinha que vai rolando. Esse livro é bacana para a gente entender que nós já somos completas. Claro que quando a gente vai contar para mulheres negras a história daquele livro, a gente faz uma abordagem racializada. Eu precisei fazer isso com tudo, assim, todas as minhas leituras e tudo, para racializar, inclusive, o assunto da liderança, porque para a gente, por exemplo, quando eu participava de encontros sobre liderança para desenvolvimento de lideranças, as minhas questões, os meus desafios e as minhas angústias não eram contemplados ali, porque aquela formação era branca. Ela não foi feita para mim. Ela ia dar conta de outras coisas. Mas ela não dava conta de desafios principais que estavam atravessadas em mim, que me impediam de ser a melhor líder possível e me impediam, por exemplo, de trazer à tona a potência de quem eu já era. Tu falando, isso aqui não foi pra mim. Isso aqui não é, eu não consigo me identificar. Eu falo, não, isso aí tá ótimo. Só que não atende às necessidades de uma mulher negra que está em liderança, porque os nossos desafios não são mimimis. Às vezes, quando a gente vai contar pra alguém, parece que são. A gente parece que é. Eu falo, eu tenho uma amiga que ela também é negra, eu falo assim, amiga, o que que parece? Parece que a gente tá confabulando as coisas, sabe? Parece coisa do mal. Você tá ali inventando uma história, construindo. E é real. E aí, quando a gente conta pra uma outra pessoa negra, a pessoa fala, nossa, eu sinto isso também. É super confortável falar. Então, não é uma invenção da nossa cabeça. Não é um. A gente tá confabulando ali. Não é sobre isso. Então, esse livro que é a parte que falta é a história de uma bolinha que ela vai procurando uma parte. E aí ela vai. E aí, enquanto ela vai procurando, o que que acontece com essa bolinha? Ela consegue ver a borboleta, ela consegue ver o sol, ela consegue conversar com a joaninha, ela consegue sentir a chuva, ela consegue rolar, ela consegue girar. Só que aí no caminho ela vai encontrando umas partes. E aí ela encontra uma parte e a parte não se encaixa e fura ela precisa soltar a parte. Na outra parte ela vai e encontra outra parte que fica muito apertada, ela acaba quebrando a parte, ela precisa deixar a parte e seguir. E ela vai tendo vários encontros ao longo da trajetória dela. Só que não se encaixa. E aí tem um momento que ela acha uma parte que se encaixa. E aí, quando ela encontra a parte que se encaixa, ela fala: Nossa, agora tá perfeito. Só que aí ela não consegue mais olhar. Ela ficou tão pesada, porque ela encaixou tanto, que ela não consegue mais olhar a borboleta, ela não consegue mais sentir o sol, ela não consegue mais girar, ela não consegue mais. Isso é para reflexão de que nós somos completas. Integralmente, nós somos completas. Da forma como você é. E é importante que você tenha essa consciência. Eu não vou entrar nesse assunto, mas quando a gente fala de relações abusivas, por exemplo, a gente tem um indicador de que as mulheres negras são as mulheres que mais vivenciam. Por que será, né? Por que será? Onde é que está o lugar do afeto pra gente? A gente vem de uma trajetória de mulheres que não podiam amamentar seus próprios filhos, que casavam escondido nas senzalas, que não podiam casar, que não podiam celebrar o amor, que não podiam ser amadas, que não podiam amar livremente. Se a gente olhar para essa trajetória nos acompanha enquanto DNA. E essa trajetória ela nos acompanha em outros aspectos também. Então, nós somos completos. Essa sensação de insuficiência nunca tá bom, então eu preciso sempre mais. Mas para provar o quê? Para quem? Para quem? Chegou. Eu tô falando chegou é para você começar a se sentir suficiente para você. Você entender e responder você assim: eu sou o suficiente.
Eu sou boa, sabe? Eu sou nobre. Vocês já conseguiram dizer isso pra vocês? Assim, não é uma questão de igreja, não. Isso é uma questão de autoestima mesmo, tá? E aí pode usar a igreja também, não tem problema. Mas, sabe, você já chegou a dizer assim, eu sou o suficiente. Josiane tá dizendo desse jeito, é até difícil compartilhar com outras pessoas. Ah, aquele assunto. Eu sei. É. As pessoas não vão entender. Então você precisa dizer isso pra você também. Eu sou suficiente. Olha o tanto de coisa que eu já li. Eu sou boa. E esse é um processo que a gente precisa fazer com a gente, porque os atravessamentos que a gente tem das estruturas raciais, todas que a gente vivencia, eles atrapalham que a gente se desenvolva e muito mais. Eles atrapalham, por exemplo, que a gente seja feliz naquilo que a gente faz. Aquilo que a gente faz. Às vezes a menina chega na mentoria, eu falo, olha, a pessoa já. O que que acontece, assim? Só para dar um exemplo. A pessoa chega na mentoria, né? A pessoa já é muito boa no que ela faz. Ela sabe exatamente qual é a atribuição dela. Ela não chega na mentoria com dúvida de atribuição. Ela não chega. Ela chega me contando dos resultados que ela entrega. A Mônica mesmo, quando chegou, eu falei, não chega. Né? Não chega com esse plano. Não, Josi, eu tô com dificuldade de entender minhas atribuições. Não tem isso. Ela já sabe as atribuições, ela sabe as entregas, os relatórios, com quem ela precisa falar. Ela sabe disso tudo. O que que ela chega? Ela chega com a seguinte dificuldade. Josi, não consigo dar bons feedbacks. Josi, eu não consigo me comunicar como eu gostaria. Eu chego na reunião, eu travo. Mas como é que eu travo se eu sei todo o assunto? Eu não, eu acabei de ser promovida, sentei na cadeira, mas eu não consigo dizer o nome do meu cargo. Eu não consigo dizer o nome do meu cargo. Eu me sinto desconfortável. Eu não consigo me fazer respeitada. Ou eu não consigo celebrar nada do que eu vivencio. Eu tenho uma mentoranda assim que eu achava muito incrível assim, no processo dela. Ela tava com. Ela aprendeu duas línguas sozinha. Ela tava treinando três equipes em três países diferentes. E ela não conseguia confiar nela mesma. Eu falava, como assim? Veja como o processo que vem pra gente, como ele é cruel. E aí a gente vai fazendo o processo de volta de falar, olha, vamos entender de onde isso vem? Vamos nominar o que que você sente. Depois que a gente nominar o que você sente, a gente vai construir as estratégias de enfrentamento para isso. Porque não é que, é porque eu sou incompetente. Não é porque que você é incompetente. Ah, Jus, mas tem as habilidades para desenvolver. Você vai desenvolver dentro da empresa. Essas habilidades vão ser desenvolvidas em algum momento. Isso aí não é uma questão. Mas esses bloqueios que a gente tem, dessa dificuldade de autoconfiança, dessa dificuldade da comunicação, de não se sentir bem nesses espaços, de não conseguir falar de si mesma para não parecer besta, para não parecer adega besta, para não parecer. De ser muito humilde. Eu falo, para sejam desumildes, pelo amor. Sejam desumildes. Falem assim, ó, é isso, tenho esse doutorado aqui, esse mestrado. Nossa, eu entreguei esse resultado, que resultado incrível. Fui eu. Encontrei essa solução aqui, essa alternativa aqui. Seu celular tá com Bluetooth ligado? Então, se você não, você precisa ir construindo esse Acho que processo só com falei. você, para você ir vencendo e nominando o que é que. E aí, assim, gente, a Alessandra tá dizendo, me cobra um mundo. Saio do curso, entro no outro. Trabalhei em uma empresa que entreguei 150% de aumento de receita. Olha isso. É uma Coca-Cola do deserto. Eu já falei isso várias vezes, eu vou falar isso muito. Atuava com BDR, fazia MBA, mas bastou uma colega branca também atuava com vendas, entregou 1% em mês, havia se formado recentemente, queria ir para outra área. Ela foi promovida e eu dispensada. Aprendi que não precisa de validação de ninguém. E houve em transição de carreira, algumas vezes me saboto, daí coloco o problema na cadeira e vou conversar com ele. Por quê? Porque a gente também está dentro de uma estrutura que é uma estrutura que olha para a gente por meio da nossa pele, né? Da nossa pele. E aí a nossa pele é uma pele que a gente tem um processo de racialização estrutural desse racismo muito forte. Que foi negada, que foi invalidada, que não foi tida como boa, que não foi tida como suficiente. Inclusive, as pessoas que foram escravizadas aqui, as nossas ancestrais, nem alma tinham. É isso que a gente aprende. Que não havia inteligência, que havia muito mais preguiça do que inteligência. Então, quando a gente faz esse processo de resgatar quem a gente é ao longo do processo, da nossa trajetória, de aprender a validar quem a gente é, enquanto essas mulheres potentes, bonitas, nobres, eu vou falar nobres porque eu acho que é um termo importante, e suficientes, você precisa. Quando a gente olha para esse nosso processo, a partir desse lugar a gente fala, não, pera, eu preciso construir uma outra narrativa sobre mim. Por quê? Porque a outra pessoa já construiu a narrativa sobre você.
A sociedade, historicamente, já construiu uma narrativa sobre mim e sobre você, sobre os nossos corpos. Então, agora qual é a narrativa que você vai construir sobre você mesmo? É aquela da voz da sua cabeça, que vem atravessada e toda manchada, toda ensaboada do racismo? Ou é essa do real? Dessa mulher que já entende quem é, que sabe da própria potência, que se valida cotidianamente e fala: não, a narrativa que eu vou contar pra mim é essa aqui. E aí eu não vou permitir que outra pessoa conte uma narrativa sobre mim, ou me conceitue, ou venha dizer pra mim o que eu sou. O outro não pode me dizer o que eu sou. A pessoa até tenta, né? Às vezes a pessoa tenta. Às vezes a pessoa tenta pra mim dizer que eu sou. Eu falo: Florzinha, eu não acordo de manhã pra botar o meu turbante na cabeça pra ser validada por uma pessoa branca. Você me desculpa. Mas não. Bom, eu não acordo de manhã pra botar o meu turbante. Não acordo. Pra dar a minha validação pra outra pessoa. Hum, sem chance. Não. E aí não, sabe, não dá. Então você precisa fazer esse processo com você. Olha pra quem você é. Olha pra tudo que você já construiu e tudo que você já fez. Então é esse processo que a gente precisa fazer porque é uma sociedade que vem nos sabotando ao longo do processo. Eu lembro que tem momentos assim que é muito engraçado. Hoje eu não. O turbante é uma coisa que eu trouxe pra mim como elemento de identidade, por exemplo. Um elemento de identidade. Outro dia eu fui fazer uma palestra, né? E aí esse dia eu não tava de turbante, uma pessoa virou pra mim e falou assim, e é uma pessoa assim, na universidade, uma pessoa mais de uma outra área, assim, e uma pessoa da universidade falou assim pra mim: nossa, como seu cabelo é lindo! É porque eu vi você aquele dia, né, com aquele pano que você usa. Aí eu falei: ah, então, primeiro que o nome é turbante. Depois eu não uso turbante pra esconder o meu cabelo. Eu uso turbante porque ele é um elemento da minha identidade. Falei assim, no meio de todo mundo. Porque eu adoro as cores, o jeito e tudo. Ele é parte de quem eu sou. Nunca mais eu vou perguntar isso pra ninguém. E aí a pessoa ficou sem graça, todo mundo que tava em volta também ficou sem graça, e eu segui o baile. Eu falei: ah, agora a gente já pode ir. É isso. Devolvo o constrangimento, assim. Sorrindo e feliz. Precisei, Josi, mas eu precisei de um processo para chegar nesse lugar? Sim, precisei, para adentrar um lugar com muita naturalidade, juro a vocês, rindo por dentro muitas vezes. Eu confesso, rindo por dentro mesmo, assim. E aqui na minha casa na geladeira tem um champanhe que tem dias que eu falo assim: olha, eu vou brindar todos os incômodos que a branquitude teve hoje com a minha presença. Porque eu não vou chegar na minha casa incomodada, eu vou ficar sem dormir, não. Eu brindo e falo: ai, um brinde. A celebração dessa negritude ancestral. E é isso. Eu acordo de manhã para enfrentar, sei lá, 200 pessoas em um microfone. E eu coloco um macacão vermelho com um turbante bem africano, vermelho com amarelo. E eu só vou. Todo mundo olhou em volta. Ah, eu sei. Mas aí cada um que vai pegar a sua cabeça quadrada e tentar se ver com ela, porque eu não vou esconder a minha identidade. Só. Eu sinto. E às vezes a gente tá ali, a gente sabe que tem um incômodo, o outro sabe que tem um incômodo, a gente sabe o nome daquele incômodo. Eu falo: olha, tem um incômodo acontecendo aqui. A pessoa está incomodada com a minha voz nesse lugar. E com o meu jeito de sentar também. Ela tá pensando na cabeça dela: como é que pode alguém com turbante ter inteligência? Eu conversando comigo mesma. E aí, às vezes, eu dou uma risadinha. Eu tenho uma amiga que tem um grupo que é Aquilombamentos, que é o grupo em que a gente fala mal e ri no fim do dia dessas coisas que nos acontecem. Porque ela também passa por coisas parecidas. Então, a gente traz para esse lugar. Mas eu precisei desse tempo de preparação e de entender nesse lugar do valor. Então, Josi, a síndrome da impostura não vem para você. Ah, ela vem, às vezes ela tenta. Eu falo: amor, eu botei você lá embaixo dos meus pés. Você tá querendo vir pra minha cabeça de novo. As minhas ancestrais, elas já romperam todas as correntes da escravidão. Não vem pra cá querer me escravizar, não. Não vem. E aí, o que que a gente faz? Olha para a trajetória de novo. Então, assim, com o exercício, Josi, como que eu faço quando a síndrome da impostura vier? Primeiro, tenha uma listinha na sua agenda, no seu caderninho, no seu celular, no seu bloco de nota, de todas as coisas maravilhosas que você já entregou nessa vida. Coloque o nome dos cursos, sei lá, do livro que você lê, dos resultados que você já fez, das coisas que você já vivenciou. Não precisa ser nem. Se eu for fazer uma lista grande, você vai ter uma lista gigantesca, eu sei, mas coloque algumas coisas ali. Entenda que a sua trajetória é diferente do outro e que a sua trajetória não pode ser medida na régua de uma pessoa branca, porque os acessos são diferentes. Então não se meça. Senão, o que vai acontecer? Vai se sentir menor.
Então você não mede, você pega a sua trajetória e fala: essa aqui é a minha trajetória. E eu sou valiosa e suficiente com ela. Combinado? Essa é uma coisa pra gente ir trabalhando assim. Quando a síndrome da impostora vier, você fala: olha, querida, mas eu tenho essa trajetória aqui, essa história, eu sou suficiente, eu sou boa no que eu faço. E aí você vai. E aí, com o tempo, o que que acontece é que, como a gente se perde muito de vista, a gente não se valida nos processos. A gente não celebra as conquistas que a gente tem. A gente não celebra porque a gente está com pressa. Porque a gente foi forçada socialmente para esse lugar. Então, você vai praticando essas afirmações mesmo. Sabe? Você vai praticando ali essas afirmações sobre as conquistas que são fruto da sua trajetória, da sua história, da sua habilidade, da sua entrega, do seu tempo, dos seus estudos, das suas leituras. Você pode colocar, inclusive, vidas que você já tocou com sua trajetória, influências que você já fez. Você tem, eu sei que tem. Então, deixa ali no bloquinho de nota para quando chegar esse, você fala, peraí, deixa eu ler aqui. Porque depois isso vai ficando muito, muito mais natural. Tem uma coisa também que é muito importante, que nos atravessa muito, é essa questão do posicionamento. Né? Porque o que que é o posicionamento? Daqui a pouco nossa aula termina. Porque o que que é o posicionamento, né? O posicionamento eu mostrar para o mundo aquilo que eu sou, exatamente como eu sou. Mas para eu conseguir me posicionar no mundo, eu preciso saber muito bem quais são os meus valores, quais são as minhas habilidades. Eu preciso identificar muito bem, por exemplo, o campo dos meus sentimentos. E o posicionamento ele vai acontecer de diversas formas. A gente poderia ter uma aula inteira sobre isso. Mas ele vai acontecer um posicionamento corporal, um posicionamento a partir da linguagem verbal, da linguagem não verbal, da linguagem escrita. Esse posicionamento vai se dar também em diversos ambientes, mas tem um especificamente que é aquele que é o que parte da comunicação, que é a dificuldade de dizer não, por exemplo. A dificuldade, Vanessa, que linda, obrigada. Estou muito emocionada aqui. Parabéns pela entrega, obrigada. E eu estou feliz que chegou em você. E tem que chegar, porque nós somos muito potentes juntas. Sozinhas nós já somos juntas, é muito mais. Então, o posicionamento, aquele posicionamento que a gente precisa se comunicar. Sabe aquele posicionamento que a gente precisa ter em determinados momentos e a gente não consegue? Quando a gente não consegue estabelecer limites. Mas eu só consigo estabelecer limites quando eu sei quais são os meus limites. E para saber quais são os meus limites, eu preciso saber quais são os meus valores. O que que rege você? O que que você permite e o que que você não permite? A gente tem uma dificuldade de se posicionar, por quê, Josi? Porque a gente foi ensinada a ser boazinha o tempo inteiro. A gente foi ensinada que a gente não podia dizer não. Então, às vezes acontece, por exemplo, num trabalho, que você é a pessoa que diz sim pra tudo. Como que você espera ser promovida dizendo sim pra tudo? Como que você espera ser vista dizendo sim pra tudo? Eu vou fazer um negócio. Não, dá pra fulano que ela faz. Fulano, então. É que agora eu não posso. Fulano, então, nesse momento, não vou conseguir. Ou, fulano, com as condições que você está me dando, eu vou conseguir fazer essa e essa e essa entrega aqui. Então, para a gente, às vezes, falar, verbalizar, trazer, comunicar é uma dificuldade muito grande. A dificuldade da fala, né? As meninas trazem muito, a dificuldade da comunicação, a dificuldade de soltar a nossa voz, de falar sobre as coisas que a gente pensa, que a gente constrói, sobre dar a nossa opinião. E eu não estou falando de uma opinião banal, não. Eu estou falando aqui, muitas vezes, de uma pessoa que tem uma opinião validada em dados, em conhecimento, em leitura, em resultado, em trabalho, sobre um assunto que ela sabe. E mesmo assim ela não consegue posicionar. Porque a trava é: como é que você vai posicionar numa sociedade que diz que a sua inteligência não era boa, que você nem inteligência tinha, que o seu intelecto não era bom? Essas mensagens todas chegaram pra gente em algum momento, de todos os lados. Então, quando chega na vida adulta, você fala: nossa, que coisa, eu não consigo dar conta disso. Porque você recebeu essas mensagens o tempo inteiro. Você fala: mas eu sei, mas por que que eu não consigo? Porque você tem uma trava que é muito maior que você. Aí você precisa nominar, precisa. Então, eu entendo que isso aqui é um atravessamento do racismo. Como que eu faço para lidar com isso? E aí eu vou. Fala, não, peraí, eu preciso racionalizar isso aqui. Porque
Acho que 80% das meninas que chegam para mim na mentoria, nos programas das 12, não conseguem me posicionar, né? O Quilombo é mais ou menos esse. O Quilombo é esse programa que é um programa só de posicionamento, que tem os módulos. Então, tem um caminho para o posicionamento, né? Tem esse caminho de você entender quem você é, entender suas habilidades, as suas características. Para a gente é importante entender isso porque nós somos mulheres negras. Muito mais. Então, para você se posicionar, tem duas coisas que vai acontecer. Uma é que as pessoas vão dizer que você é uma negra muito besta. Ou vão achar você muito caprichosa, ou vão achar que você tá pedindo demais, ou vão julgar outras coisas de você. Que seja. Mas se você não se posiciona, você também adoece. Se você não se posiciona, você se invisibiliza. Quantas de nós, às vezes, não passou por cima da gente mesma pra... porque precisou dizer um sim pra alguém? O sim significou passar por cima de você. Às vezes, como um trator. Assim, esmagando completamente. Então, já me falaram que eu sou. É precio... é preciosista ou é outra palavra que eu entendi? Só me corrija. Isso, preciosista. Ah, tá. Então, o posicionamento é a forma como eu me comunico com o mundo, como eu me posiciono, como eu verbalizo para o mundo quem eu sou, como eu estabeleço esses limites. Esses limites de comunicação, de fala, de feedback, de retorno, de resposta, de postura no mundo, de postura na vida. Então, esses posicionamentos, eu também metida, exagerada, sim, a gente entraria nos outros bloqueios, que é, se a mulher negra altera um pouco mais a voz, ela vai ser tida como raivosa, como exagerada, você está fazendo caso da situação, isso é um mimimi, isso, enfim, né? Se for, às vezes, uma mulher branca ali chorando, é porque ela é sensível, a gente precisa ter paciência. Mas se for uma mulher negra, não. A gente sabe de todos esses processos, né? De ser tida como, de ser entendida como a mulher raivosa, que não pode se posicionar. E aí, é, às vezes você não pode ser mais enfática, né? Porque quando você é muito mais enfática, o outro entende que é agressivo. Um homem sendo enfático significa que ele consegue estabelecer limite, ele está sendo um verdadeiro líder. Mas uma mulher negra sendo enfática, ela está sendo exagerada e agressiva por vezes. Mas existem uma série de formas de você ir se posicionar. Seja no e-mail, seja numa fala, seja numa narrativa, seja numa construção, seja na maneira como você verbaliza a sua opinião. Tem uma coisa que agitada, reativa, fui chamada assim ontem. A Deilde, você foi chamada ontem. Você fala, gente, sério que vocês estão se sentindo assim com isso que eu falei? Às vezes você vai levando lá para o lugar do humor. Você fala, você tá achando que eu sou reativa? Então, as relações que a gente tem ali, todas as relações que a gente estabelece. E aí tem uma outra coisa também que é importante, como é que o outro diz sobre você chega para você? Essa aqui é a grande questão. Chega para você como uma verdade? Como é que chega para você a narrativa que o outro conta sobre você? Como é que você escuta? Como é que te atravessa a fala do outro sobre quem você é, sobre o seu trabalho, sobre a construção que você vem fazendo? Como é que ela te atravessa? Que aspectos em você ela ela causa? Que aspectos em você ela mexe? A fala que o outro ou a outra diz sobre você. Como é que isso chega para você? Porque aí se você não está completamente construída em você, é validada em você, e aí a gente já sabe de onde vem esses estereotipos, esses estigmas, todas as coisas que são ditas sobre a gente. Então, se você já sabe de onde vem, se você já nominou, como é que isso chega para você? O importante é você entender como que você se vê nesse processo. Tem uma estrutura da sociedade que ela está dada e que a gente vai enfrentar essas lutas coletivamente. Certo? A gente tem muita coisa feita, já acontece muita coisa bacana nas empresas, no lugar, a gente já tem muita coisa acontecendo. Mas a gente precisa também trabalhar internamente. Quais são as coisas? Como é que a gente se sente nesses lugares? Como é que a gente se sente no espaço que a gente ocupa? Como é que se dá em você a síndrome da impostura? Como é que se dá em você, por exemplo, a questão da sua comunicação? O que é mais pesado para você? O que mais? E aí nominar isso que é mais pesado para você e a partir do a gente só consegue enfrentar aquilo que a gente nomina.
Eu não tenho como enfrentar uma coisa se eu não sei o nome. Eu vou só sentir. E aí eu fiz uma aula esses dias na mentoria, né, na ação que eu falo assim para as meninas. As suas emoções, elas te levam mais para o lugar da força e do crescimento, ou as suas emoções são elas que te lideram? Ou as tuas emoções, elas te levam para o lugar da fragilidade? Você é liderada por essas emoções, ou você que lidera essas emoções? Então, quando a gente olha para esses bloqueios, que são estruturas raciais, que são gigantescas e que atravessam a gente das mais variadas formas e que chegam até a gente pelas mais variadas pessoas e instituições. Então, por exemplo, quando a gente fala da branquitude, eu não estou falando da branquitude, eu não estou falando da pessoa branca. Eu estou falando de uma estrutura. Eu estou falando que só porque aquela pessoa nasceu com aquela pele, ela recebeu uma herança daqueles que vieram antes dela, de que ela já é muito boa, de que ela é suficiente, de que ela não vai ser revistada no supermercado, de que só por ser a cor da pele ela já tem alguns privilégios. Nós, pela cor da pele, já recebemos uma outra, né, nós temos uma outra herança. Então, quando a gente fala de branco, a gente está falando de uma estrutura. De uma estrutura em que se normaliza, por exemplo, a preservação daquele grupo. Se protegem, né, eles se protegem mutuamente ali, com muita tranquilidade. Isso é muito, muito comum, muito comum. Então, é isso que a gente está falando. E a branquitude é uma estrutura que ela também nos atravessa. Por exemplo, se eu olho para a universidade, eu percebi dentro da universidade que eu estava num processo muito branco. Eu falava, nossa, eu estou só lendo gente branca aqui na universidade. Eu preciso começar a ler outras coisas, porque senão eu vou ficar numa estrutura muito colonizada e eu vou esquecer quem eu sou, porque é uma estrutura que não. Se todas as instituições foram construídas por pessoas brancas, pensadas, e se a ciência foi considerada importante porque veio uma pessoa branca, onde é que fica o lugar para as pessoas negras? Então a gente faz o processo de volta, que é a Sankofa. A gente faz o processo de volta, a gente olha para o futuro, coloca os pés no presente, mas a gente dá uma olhadinha para trás para a gente poder resgatar as coisas que ficaram pelo caminho. E aí a gente restitui a força, a gente restitui a leveza, a gente restitui a potência, a gente restitui os bloqueios, porque os bloqueios eu poderia listar assim. Eu poderia listar, por exemplo, a invisibilidade, o não reconhecimento, o silenciamento, a ansiedade, a recusa, por exemplo, de estar em um ambiente de visibilidade. O não reconhecimento ou a não naturalização de você estar em um ambiente em que você está chamando a atenção. Por que o desconforto? Além do desconforto de ser um ambiente branco. Então, quando eu olho para esses bloqueios, eu preciso entender de onde eles vêm. Agora eu quero abrir um pouquinho, tá? Para fazer umas orientações. Quero abrir um pouquinho aqui o microfone, quem quer partilhar, falar, contar uma situação para receber uma orientação. Eu vou trazer, talvez, primeiro agradecer, né, a tua disponibilidade e principalmente a tua generosidade de compartilhar tanto conhecimento. Acho que é sempre muito bacana e bem-vindo. Estava refletindo aqui em muitas das coisas que você estava trazendo e um ponto sobre posicionamento, né? Hoje eu não me vejo muito com desafio em me posicionar com os meus liderados, mas é na chefofobia que foi falado ali, né? Então, com bastante embasamento, com bastante conhecimento, muitas das vezes com iniciativas que foram minhas, né? E que depois de tudo, talvez ele convido, eu encontro essas barreiras de conseguir realmente me posicionar ali com a minha gestão, né? Então, talvez o direcionamento nesse sentido é algo que hoje eu tenho sentido bastante essa necessidade. Tá. Então, primeira coisa muito importante, veio. Isso é muito comum, assim, você não tá sozinha nesse processo. Assim, a maioria das mulheres que chegam aqui tem isso. Assim. As mulheres têm muito mais facilidade, muitas vezes, em delegar ali com a equipe. São mulheres que, por vezes, são validadas pelas suas equipes. São mulheres que lideram já muito bem, que entendem os processos sobre os quais estão trabalhando, que entendem a dinâmica, que entendem o seu fazer cotidiano, que sabem o que tipo de resultado precisam entregar,
que entendem já aquela empresa. Então, essas mulheres não têm essa dificuldade de comunicar com essa equipe, de repassar. Algumas vão ter dificuldade de delegar, mas isso tem a ver com uma questão interna, às vezes, de timidez, de dificuldade de dizer não, de estabelecer limite, de pontuar, que pode não ser o seu caso, no caso dos seus liderados e lideradas aí. Mas, quando a gente está falando de chefes, a gente está falando de representações brancas e de uma ausência, de pessoas negras nesses lugares. E as representações brancas, elas foram passadas para a gente, historicamente, pelos livros, pela educação, pela nossa família, pelos nossos amigos, como pessoas de autoridade. Então, é muito custoso, é um desafio muito grande a gente se constituir e se ver como uma figura de autoridade. E é um desafio também eu pegar essas pessoas e tirar essas pessoas desse pedestal. Eu entender que elas estão num cargo, mas que esse cargo não faz delas, por exemplo, não faz dela, por exemplo, melhor que eu. Então, e aí eu nem acho que, nem sei se é o seu caso, mas aí o que que eu diria para você? Primeiro, para você olhar para você entender de onde está vindo essa dificuldade com esse posicionamento, porque o posicionamento com o chefe vem de vários lugares, a gente tem chefes que realmente são um pouco mais complicados e um pouco mais difíceis, então às vezes posicionar ali é difícil. Às vezes o posicionamento a gente vai ter uma dificuldade ali com aquele chefe, porque a gente tem uma insegurança de lidar ali, de lidar com pessoas que hierarquicamente que estão um pouco acima da gente. Mas a primeira coisa que eu queria que você precisa dar uma olhadinha para você. Depois, é, estrategicamente, construa o perfil dos seus chefes. Que perfil eles têm? Quem são? Como que eles funcionam? Como que é a comunicação deles? De que forma eles se comunicam? Eu acho que ela caiu, né? Caiu? Eu caí e voltei agora, mas Voltou. foi pouca coisa. Eu peguei bastante, estava Foi. anotando, voltei. E aí você faz esse perfil. Agora eu quero que você olhe também para a sua comunicação. Veja, você tem uma comunicação com os seus liderados e lideradas ali, que você entende que já está estabelecida. E aí, claro, que quando a gente está conversando com os nossos chefes, a gente vai ter um outro nível de comunicação. Mas veja, as duas comunicações, tanto a do liderado quanto do chefe, precisa estar com base na sua autoconfiança, na sua segurança, na capacidade do seu trabalho e na certeza de quem você é. Isso, isso não, sabe, não dá para oscilar nisso. Porque senão, quando for na hora de você posicionar, independente da situação, você vai se sentir muito insegura. E aí, quando você se sente insegura, você não consegue comunicar aquilo que você gostaria. Mesmo quando você vai comunicar, por exemplo, um resultado, uma estratégia ou até uma solução de uma problemática colocada por eles. A insegurança vem e aí você acaba travando. Então, você primeiro entenda como que é a comunicação deles. Olhe para a sua comunicação. Quais são as características da sua comunicação? Como é que você se comunica? Quais são os pontos mais fortes da sua comunicação? A sua comunicação, ela é mais suave, ela é mais leve, ela é mais assertiva, ela é mais rebuscada? Como é que é a sua comunicação? E aí você já olha para a comunicação com seus liderados. Olha, aqui eu me comunico dessa forma, mas quando chega nos meus chefes? E aí vai nominando, por exemplo, quais são os incômodos que você tem. Quais são os incômodos que você tem? Eita, eu tenho esse incômodo, eu sinto isso aqui. Ah, eu me sinto muito desconfortável, eu fico com a sensação de que eles sabem mais que eu fico com a sensação de que eles não vão aceitar a minha ideia. Eu não tenho muita segurança no que eu vou falar. Ou essa dificuldade pode ser pelo posicionamento de seus chefes, que às vezes a gente tem chefes que são bem quadrados, assim, bem difíceis. Esse é o seu caso? Também. Sim, sim, é muito nesse lugar de, às vezes, questionar muito, né, ou invalidar iniciativas, e é muito interessante, você estava falando e eu estava me imaginando, né, me vendo nesses lugares e a minha comunicação. Hoje eu estou como coordenadora de RH, então toda vez que eu tenho que falar com os meus liderados, como eu falei, né, ok, toda vez que eu falo com as lideranças da empresa no geral, né, da rede de varejo, então eu estou vindo aí umas semanas que eu tenho feito reuniões com as gerentes gerais, e aí eu estava fazendo essa análise, né, da minha comunicação, eu me coloco sempre nesse lugar de muita segurança, e eu percebo muito o quanto que eu sou validada por elas, e aí você estava trazendo esses exercícios, eu estava fazendo no mesmo lugar e tentando entender. Então, eu acho que é muito neste
acompanhar talvez a mesma linha ali de raciocínio e muitas Tá, vezes Também. tá cortando para vocês A também? Tá internet dela cortando aqui tá também. caindo. Ana, acho que ela travou. de questionar algo que Ana, isso já é inquestionável, já. travou aqui, não consegui te ouvir. A minha internet começou a ficar bem. O vídeo talvez fica mais fácil, né? Vamos fazer assim. Alguém mais, tem alguma outra pessoa que vocês querem falar? Porque aí quando a Ana voltar, eu retomo com ela. Vamos lá, então. Posso falar? Pode sim. Então, vamos lá. Josi, muito obrigada, viu? Obrigada por compartilhar o seu conhecimento. Eu fiquei, assim, anestesiada com as suas falas e me vendo em todas elas. E eu acredito que, como mulher, como uma mulher negra, a gente sempre procura muito conhecimento, né? Estuda, procura informação, lê e tudo. Eu tenho dificuldade que eu já fiz vários cursos de desenvolvimento pessoal, essas coisas, e claro, nada racionalizado, né? E vendo você falar, parece muito simples, né? De se posicionar. Me parece que o que eu sinto, que nos livros isso fica muito mais fácil. Mas quando a gente vê isso no dia a dia, quando a gente é confrontado no dia a dia, essa dor, ela vai ficando mais latente, assim, fica difícil performar na vida, performar em tudo, sabe? Acho que me falta até palavra para dizer isso, sabe? Só para finalizar, eu vivo num mundo masculino e branco. Eu sou agrônoma, então, assim, é o campo. E, assim, viver num processo de gestão de pessoas brancas e sendo homens é um desafio. Então, sempre eu tenho que me forçar. Mas é muito fácil cair, é muito fácil se, se debater com qualquer evento que passa, sabe? Então, assim, eu queria que você falasse, assim, algo assim, eu acho que é uma construção, claro, mas me parece ser muito fácil, mas quando chega no processo fora dos livros e do que está escrito no dia a dia, isso se torna muito difícil e doloroso. Então, é Samila. É Samila? Samila, né? Bonito esse nome. Então, primeiro para dizer assim que eu acolho a sua dor, o processo de construção e de reconstrução de qualquer mulher negra, ele passa por esse lugar da dor. Mas tem uma coisa que eu sempre falo muito nas mentorias e nos acompanhamentos que eu falo, é que a gente precisa ultrapassar esse lugar da dor. A gente precisa ultrapassar. A dor, ela vem, eu não sei se você conhece o termo dororidade, e aí, às vezes, quando a gente lê nos livros, a gente não consegue materializar, porque o dia a dia, a dinâmica e a rotina, eles atravessam a gente o tempo inteiro, e a gente lida ali cotidianamente com eles, ali, é no dia a dia. Então, a Vilma Nascimento, ela fala sobre a dororidade. E o que que é a dororidade, né? A dororidade, o que que ela está dizendo? Que as dores das mulheres negras, elas são tão específicas que, por exemplo, o feminismo branco, ele não dá conta de dizer sobre o que a gente sente. Então, as nossas dores, elas encontram um lugar tão específico que ela nominou essas dores de dororidade. Mas ela nominou isso como um processo para dizer assim pra gente, olha, essa nossa dor, ela precisa se transformar em força. E eu digo que essa nossa dor, ela vai se transformando não só em força, mas em estratégia, em aquilombamento. Essa nossa dor, ela vai sendo ressignificada. Ela precisa ser ressignificada.
Todas nós aqui vamos passar por esse atravessamento da dor. E essa dor, ela pode ser cotidiana. Não é que, Josi, você não é atravessada pelo racismo? Sim, eu sou atravessada, mas a maneira como eu lido com isso hoje, ele não me causa esse processo de dor que me esmagava quando eu comecei lá atrás, que me acabava no final do dia, que fazia com que eu muitas vezes perdesse as minhas esperanças, que eu olhava para mim e falava assim, meu Deus, mas quando é que eu vou conseguir respirar em relação a isso? E aí você fala, olha, mas às vezes eu caio. Sim, mas é comum, veja. Você cresceu e foi educada de uma forma, de uma sociedade que tem uma estrutura racial muito forte, que é muito sutil, que esmaga a gente no processo. Você hoje está atuando, e apesar disso, você está atuando em um ambiente que é majoritariamente branco e masculino. E também deve ser muito mais burguês e classe média ali, né? Então, de um ambiente em que essa estrutura racial ela é muito mais forte, porque essa mente branca, é masculina, europeia, colonial, ela é o centro. Então, nesse momento, o que que você precisa fazer é olhar para a sua trajetória, olhar para o seu processo de identidade. Como anda a sua identidade? Como anda a sua relação com a sua pele, com o seu cabelo, com as mulheres negras que vieram antes de você, com as mulheres negras que você conhece, com as referências negras que você tem? Quem são as referências negras que você tem? Eu tô só. Tá? Quem são as referências negras que você tem? É, esse é o momento em que você vai trazendo para o seu imaginário, para o seu potinho, fala simplesmente na mentoria, que você vai trazendo para o seu imaginário outros elementos, outros instrumentos para você ir lidando com essas questões cotidianamente. E aí eu tô falando de aquilombamento, tô falando de ancestralidade, eu tô falando de técnicas de aquilombamento, por exemplo. Ah, eu vou dar uma técnica muito simples que às vezes eu faço na mentoria. Quais são os ambientes pretos que você consegue ir? Veja, você precisa ir preenchendo o seu imaginário, a sua construção de vida, a sua construção nesse momento de você precisa empretecer o seu ambiente interno. Porque esse lugar que você tá, ele já é branco e você tá, e você ama. Você não ama fazer o que você faz? Você ama fazer o que você faz. E você vai continuar ali. Então, o processo é construir em você uma forma que você consiga continuar ali de maneira saudável para você. De maneira saudável para você. Que você consiga ser feliz ali naquele processo. Josi, isso existe? Isso é possível? Claro que é. Eu sei que você, quando a gente olha para os livros, e aí, se eu olho, eu estou olhando aqui no meu livro, mas se eu pego, sei lá, se eu tem um livro muito. Deixa eu pegar. Tem um livro muito interessante, é porque cada pessoa, quando lê o livro, lê de uma forma diferente, tá? Tem dororidade, mas tem um livro muito interessante que é esse aqui, A Cor do Inconsciente. A Cor do Inconsciente fala sobre as significações do corpo negro e de um corpo negro em ascensão. Ela fala sobre como uma mente preta, uma mente negra, uma mente de uma pessoa preta, ela pode ainda estar no processo de embranquecimento. E sabe quando isso mais dói? Quando eu não tenho ainda referências, de quem eu sou nesse lugar enquanto mulher negra, sabe? Então, quais são as músicas pretas que você escuta? Como é que é a relação com o seu cabelo, com a sua pele, com as pessoas pretas que cuidaram de você? Eu vou indicar um livro para você. Eu vou botar um link no grupo depois de um livro, mas tudo nela é para se amar. Não sei se vocês já leram aqui, mas é incrível isso. Você vai, talvez, consiga ficar um pouco mais palpável para você. Na mentoria, quando eu converso com as mentorandas, quando elas chegam, todas elas recebem, tem um passo a passo. Para cada situação, a gente tem um passo a passo. Nesse passo a passo para você agora você precisa empretecer o seu território interno. Você precisa fortalecer o seu território interno de beleza, de potência, de merecimento, de alto amor, como a Bell Hooks fala, de autocompaixão. O que que você admira em você? O que que você admira na sua trajetória como elemento de força? Quem você vê quando você se olha no espelho? Sabe o que eu vejo quando eu me olho no espelho? Eu vejo uma Josi poderosa, incrível, maravilhosa, que consegue tocar o mundo, tocar a vida, tocar as pessoas, que pode sonhar, que vai adentrar os ambientes brancos, vai gerar muitos incômodos, mas que ela tá muito confortável com ela mesma. Tá muito confortável. E eu tô falando isso porque onde eu estou agora, eu lido com engenheiros e arquitetos. Muitos. Brancos, assim, todos os... E eu chego de manhã com meu turbante, é muito engraçado.
Mas você entende que eles, a gente não, você não vai conseguir tocar neles, porque a gente está falando que a nossa construção e o nosso enfrentamento racial, ele parte de uma estrutura, certo? Existe uma luta coletiva, existe uma luta na academia acontecendo, existe uma luta dos movimentos negros acontecendo, tem umas lutas acontecendo, existe uma construção de políticas públicas já acontecendo para garantir acesso, para a gente tem algumas coisas já acontecendo em curso, né? Isso nos dá esperança. Mas a gente precisa cuidar desse nosso território. A gente, tem muitas de nós que somos militantes ali, né, que estão dialogando, mas a gente precisa cuidar desse território interno com você, da sua relação com você. Como é que está estabelecida a sua relação de você com você mesmo enquanto uma mulher negra? Tem autoamor? Tem autocompaixão? Tem olhada? Tem namoro de você com você mesma? Tem leitura? Tem tempo de você parar e se observar? E você fortalecer você para quando aquela investida do outro, aquela fala do outro, completamente preconceituosa, vindo de uma estrutura arcaica, atravessa você e aí acaba te balançando. Sabe quando o outro olha para mim e se o outro tenta questionar a minha competência, eu viro pro outro e falo, nossa, a pessoa não viu que eu acordei de manhã e estou usando um turbante, ela não vai conseguir me atravessar com isso. Isso é sobre ela, não é sobre mim. Então, como é que é a sua trajetória para você? Você não vai espelhar isso no outro. Você precisa espelhar isso para você. Fortalecer essa base em você. Isso cotidianamente. Isso cotidianamente. E aí você vai. E aí você vai me dizer assim, Josi, mas isso funciona? Ah, funciona. Funciona comigo, funciona com as mentorandas todas que estão no. Não sei se a Mônica está aqui ainda, não sei se tem. Quem é que está aqui da mentoria que eu talvez possa falar? Deixa eu ver. Olha, a Denilza está aqui também. Então você precisa. Sabe, você precisa olhar para esse lugar em você. Porque é esse resgate. Ah, ó, Cássia acabou de botar o link ali, tem um link da Amazon desse livro. É um livro barato, assim, é um livro bom, é uma leitura gostosa, vai trabalhar em você estima. E eu estou preparando também um workshop de autoestima para os próximos dias, eu acho que no próximo mês, assim, talvez seja uma boa para você. E também vai ser uma coisa super acessível. Acho que vai ser, sei lá, em torno de R$ 90, uma coisa assim. São 3 horas, assim, com uma coisa, assim, muito específica de vivência para mulheres negras em relação à autoestima. E eu fui preparando isso porque na mentoria a gente chegavam muitas mulheres assim. Que é esse processo que você precisa alimentar em você. Olha para você, você é brilhante. Como que você pode deixar o outro dizer que você não é? Como que você pode acordar de manhã feliz, realizada, sabendo quem você é, sabendo das suas ancestrais, sabendo quem habita você, que você é habitada por muitas, e a fala de uma pessoa que você não conhecia há um ano ou há 6 meses pode significar tanto e pode acabar com o seu dia. Não, as suas ancestrais já se libertaram lá atrás, para você não viver isso mais, sabe? Então eu quero que você se levante, se erga, levante essa cabeça, se olhe, se fortaleça, se busque, porque aqui no chão ninguém fica, não. Eu não deixo. Eu não deixo, tá bom? Um cheiro do seu coração. Um cheiro pra você. Ah, Kelly tá falando sobre o turbante. Tenho deixado solto, fazer atividade com as crianças. Minhas meninas, são 9h30. Olha, 1h30 já aqui, conversando. São 9h30. Eu devo fazer mais umas. Eu não faço sempre porque tem uma questão do tempo mesmo. Mas o caminho de lideranças negras geralmente são algumas aulas em conjunto que a gente faz. Então, provavelmente no próximo mês eu faço mais uma aulinha. Eu tinha prometido que seria uma aula de meia horinha, 1h30. Tem porque a gente tem muitos assuntos também, tem uma diversidade de coisas que a gente vivencia, que a gente precisa nominar e que às vezes os espaços que a gente participa e que a gente adentra, eles não falam muito sobre isso. Então, esse espaço, o Instagram é todo para isso, né? Eu tava falando, eu vou gravar uns vídeos, mas vocês adoram aqueles posts. Eu não vou mudar aquilo, não. Porque é um público que gosta de ler, gosta muito de ler. Então, gosta né, que maratona os posts. Então, todas aquelas coisas que eu vou escrevendo e vou trazendo ali, são coisas que eu já vivenciei, mas eu vou dizer para vocês, assim, muito do coração. Gente, eu não sinto uma dorzinha, não.
Eu não dizendo, eu confesso que eu realmente adoro causar uns desconfortos nos ambientes brancos. Assim, hoje eu já tô nesse lugar, mas eu tô muito bem comigo, assim. Eu sei da preciosidade de quem eu sou. E quando eu olho para vocês, eu consigo enxergar isso também. Então, quando eu falo isso aqui, quando eu falo lá no Instagram, é porque isso é o que eu acredito, sabe? Então, Samila, olha para você, né? Olha para você, olha para quem você é, olha para o tanto de coisa que você construiu. Como é possível que um homem branco que mal tem nome consiga dizer uma coisa e te atravessar e você ficar balançada? Faço não, faço não. A força das suas ancestrais estão aí com você. Você é continuidade de Dandara. Você não é qualquer pessoa. Vocês não são qualquer pessoa. Não deixem que as pessoas contem isso sobre vocês. Vocês não são qualquer pessoa. Vocês são a continuação das nossas guerreiras, das nossas princesas, das nossas rainhas, de entidades, inclusive. Então, assim, contem as suas próprias narrativas. Construam e se reconstruam. Eu utilizo o Instagram para isso, para se construir. Ah, Josi, e se quiser, Josi, quero entrar na mentoria. Aí você vai lá, você preenche o formulário e a gente marca um diagnóstico, porque aí é um outro processo. Tá? Mas a gente tá aqui pra gente poder se fortalecer, a gente poder se abraçar, pra poder se aquilombar e pra vocês acreditarem em vocês mesmos. É importante que acredite. É importante que acredite que a sua identidade, os seus elementos identitários, eles são elementos de força. Eles não são elementos de fraqueza. A sua identidade é o seu poder. Ele não é a sua fragilidade. Não é. O seu cabelo, a sua boca, o seu nariz, o seu jeito, a sua risada, a sua cor. Eles são quem você é. Eles são a sua autenticidade, o seu jeito de brilhar no mundo. Josi, mas o ambiente que eu estou, ele tem uma mentoranda para mim assim, Josi, o ambiente que eu estou, ele me sufoca. Eu falei, então vamos trocar de ambiente. Você quer se preparar para trocar de ambiente? Vamos fortalecer você aí onde você está primeiro. Foi assim que a gente fez. A gente fortaleceu ela onde ela estava primeiro, para ela conseguir olhar para fora e entender que ela poderia construir uma outra coisa. E ela trocou, realmente. Tá num outro lugar que ela gosta e que ama o que faz. Mas, sabe? Ou não, quero ficar aqui, mas quero me posicionando. Vamos continuar a estratégia de posicionamento ali, aos poucos. Mas só olhem para vocês. Agora eu quero fazer uma foto. Quem puder abrir a sua câmera, por favor. Quero fazer uma foto. Essas mulheres lindas. Ai, Cássia tirou não sei o quê. Maravilhosas, incríveis. Cássia, tira aí também, se Cássia. Não sou uma pessoa da tecnologia. E a minha luz aqui. Olha, que lindas. Vamos tirar uma foto aqui, sorrindo. Ah, sabe aquela música? Um sorriso negro. Ah, gente, a música. Não, a música é uma coisa incrível. A gente tem uma lista na casa. A mentoria, quem está no quilômetro, tá na mentoria, tem uma lista de músicas, que são músicas específicas. Deixa eu só apagar um negócio aqui que ficou. Para aquele dia em que eu preciso levantar minha autoestima, para aquele dia em que eu preciso me enfrentar a uma reunião, para aquele dia então a gente vai lá escutar um sorriso negro, um abraço Um negro. braço negro pra me Denilza, você tá aqui. Denilza é a felicidade. rainha, gente. Denilza, E eu ela tá estou no programa aqui. escondidinha, sabe por quê? Porque eu estou tomando banho com óleos perfumados. Não, sério? Olhe, sério, Gente, me vocês preparando acreditam para que em todo amanhã. encontro ela vem com uma taça e com uma bebida diferente? Então, às vezes é uma água saborizada, às vezes é um... todo encontro que a gente tem do Quilombo, ela tá com uma taça com algo diferente, tomando algo diferente. Eu chamo ela de rainha. Bem, ô, meninas, vocês estão bem? Posso falar um pouquinho? Pode sim, Denilza, pode falar. Hablar um pouquito. Pode falar. Então, buenas noites, que tal? Deixa eu falar para vocês. Graças a Deus, sabe o que foi que aconteceu? Eu trabalho numa escola, sou orientadora educacional. E então, a semana passada, o diretor simplesmente, tchau, né? Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha, tá, foi embora. Aí chega, que vem, qual é a diretora que vem? Eu disse, meu Deus, eu já estou farta de ficar no banco como um jogador reserva. Por favor.
Minha gente, quando é na segunda-feira, me chega uma preta bonita, que é a diretora hoje da escola. E hoje, meu Deus do céu, hoje ela não começa, ela não inicia uma reunião sem antes falar. Denilza, faça-me o favor. As, os relatórios, eu trabalho com relatórios, meu Deus, eu discorro os meus relatórios e eu vejo pelo semblante da diretora que ela ama. E então, o que eu tenho a falar para vocês é o que você falou um pouco. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. Eu estou feliz, porque Deus é grande e fiel às nossas ancestralidades. Nós não somos escravos, não, é rainha Dandara. Linda é poder, tá? É poder. Então, desculpe-me eu não me apresentar, porque simplesmente eu hoje resolvi tomar um banho de óleos perfumados para amanhã sair linda, belíssima com meu turbante. Um cheiro, um abraço negro, um sorriso Maravilhoso. negro. Ô, ô, Rose. E ainda tem outra coisa, viu, Josi, linda? Hum. Gratidão. Gratidão, minha linda. Cada encontro desse me fortalece. Cada encontro desse eu descubro a minha força, o meu interior, e eu vou de cabeça erguida. Eu vou. Fico como um bambu, entorto, mas não quebro. E tchau. Um cheiro. Cheiro, Denilda, um cheiro. A gente se encontra no programa Tudo, a gente se encontra uma vez no mês, né, para celebrar as nossas questões. Eu dou algumas aulas específicas, assim, Denilda traz as melhores histórias. E a gente sempre se diverte com as histórias que ela traz e com os posicionamentos todos. Agora eu vou gravar um vídeo, quero ver sorrisos aqui, ó. Vamos mandar para as outras mulheres que não conseguiram vir, um sorriso negro, um abraço negro, toda a alegria, todo o aquilombamento, toda a força de quem ficou, de quem não conseguiu entrar hoje, que ó, vamos emanar para essas mulheres toda a nossa força, toda a nossa energia, toda a nossa ancestralidade. Lindas. Meninas, é isso. Espero que tenha chegado no coração de vocês. Seguimos juntas. Como eu sempre falo, um cheiro no coração. Seguimos juntas. Nos encontramos em breve, novamente. Vamos marcar uma outra aulinha, mas também assim que lançar o spoiler e a data sobre a questão do encontro de autoestima, eu, eu falo com vocês. Tá bom? Foi um prazer enorme encontrar vocês por aqui. Força, fé, foco, celebração, ânimo, muito ânimo, ó. Levanta essa cabeça para a coroa não cair. Tá bom? Um cheiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.